boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Seminário Permanente de Astronomia Antiga. Nós hoje temos cumprir mesmo o horário, porque há um seminário imediatamente a seguir às 3 horas do Projeto Ruther. Aliás, que nós agradecemos por terem alterado a hora assim que nos apercebemos que havia uma sobreposição. De facto, há vários de nós que queremos participar nos dois seminários, portanto, ainda bem que foi possível mudar a hora. Obrigado por essa atenção. O Seminário Permanente de Astronomia Antiga, como sabem, tem incluído várias outras áreas que se relacionam com a astronomia. Uma delas é a astrologia. O Luís é um doutorando aqui Luís Ribeiro, doutorando aqui na faculdade, no Departamento de História e Filosofia das Ciências, e que se tem dedicado ao estudo da história da astrologia e das suas relações com a astronomia, com aspectos técnicos, como vai hoje tratar. O título do seminário é Os Céus Divididos, o debate sobre as técnicas de divisão das casas celestes. Uma questão técnica que ocupou os astrónomos e os astrólogos nos séculos XVI, XVII, por aí fora. Exato. Já agora aproveito também para divulgar o próximo seminário, que vai ser no próximo mês, é 26 de março, esta mesma hora, nesta mesma sala, do colega Samuel Gessner, que vai falar sobre, o título é Contar com os Céus, os lugares dos astros, segundo os cânones e as tábuas afocinas. Relativamente à comunicação de hoje, eu não vou alongar muito, porque queremos mesmo acabar às 3 horas, mas gostaria só de dizer que, entre outros aspectos do trabalho do Luís, eu gostaria de destacar um artigo que ele publicou com o professor Henrique Leitão no verão há 2 anos, de 2018, no Journal of Foundations of Astronomy, onde publicam o único documento conhecido de prognósticos astrológicos realizados com o telescópio. O único documento conhecido no mundo. Onde é que está esse documento? Está em Lisboa, na Biblioteca da Ajuda. Portanto, o que mostra que aquelas pessoas que pensavam que a história da ciência em Portugal não era muito interessante, a única razão é porque, de facto, nunca a tinham estudado a sério, nunca tinham ido para os arquivos. Portanto, ainda bem que agora a situação se vai alterando e ainda bem que o Luís também está a contribuir, parabéns por isso. E, obrigado. Podes começar, obrigado. Ok, então vamos lá, eu sei que hoje estamos um bocadinho contados e espero ter tempo para vos explicar isto tudo. Hoje o assunto é um assunto bastante técnico, é um assunto que ocupou os astrónomos, e quando eu digo aqui astrónomos estou a dizer astrónomos e astrólogos, portanto as pessoas que trabalhavam com a ciência das estrelas desde praticamente o princípio. Ora, o que eu vou falar é sobre as chamadas 12 casas celestes, que são uma estrutura que é puramente astrológica, ou seja, é um cálculo, é um tipo de cálculo, já vou explicar exatamente o que é, cujo propósito é única e exclusivamente astrológico, ou seja, fazer uma interpretação dos céus, fazer uma avaliação qualitativa dos movimentos dos planetas. Ora, primeiro de tudo, o que é que são as casas celestes? Portanto, as casas celestes são divisões, são 12 divisões do espaço, portanto, do espaço visível da esfera celeste, que se dividem através do horizonte e do meridiano, portanto, o nascer e o pôr e o culminar dos astros, e que vai atribuir aos planetas e às estrelas que viajam nelas determinadas qualidades. E qualidades essas que depois vão ser interpretadas astrologicamente. Por exemplo, só para demonstrar muito rapidamente este movimento, portanto, o zodíaco vai fazer uma viagem completa ao redor das casas, portanto, vai todo ou qualquer astro, na verdade, ao redor das casas e, portanto, isto depois vai ter significados diferentes. Geralmente elas são representadas por um diagrama deste género, em que temos a parte culminante chamada Homem-Céu, o ascendente, a zona onde os astros ascendem, onde toda a parte celeste ascende, o descendente, exatamente o ponto oposto, e depois o chamado ângulo terra, ou às vezes fundo do céu, que é exatamente a anticulminação dos astros, portanto o ponto da meia-noite, se quiséssemos falar, digamos assim, da viagem do Sol ao redor deste ponto.
Na maior parte da tradição, esta representação é feita por meio de quadrados. E muitas vezes as figuras astrológicas, ou seja, aquilo que hoje em dia nós chamamos os horóscopos, ou seja, os mapas astrológicos, tinham esta forma quadrada, uma destas variantes. Portanto, esta é uma variante entre muitas, esta talvez seja a mais comum. Ora, só brevemente, e eu não quero ir focar especificamente este assunto, portanto, cada casa vai corresponder a uma determinada área de vida que vai ser associada à vida humana ou então a assuntos coletivos. Portanto, a primeira casa diz respeito ao indivíduo e era utilizada na descrição do indivíduo. Portanto, os signos dos planetas que lá se encontravam contribuíam para a descrição física e psicológica do indivíduo, comportamental. Os recursos, irmãos, origem, portanto, os pais, a família, os filhos e os prazeres, as doenças, as parcerias, a morte, a religião, a carreira, as honras, a vida pública, os amigos e depois os inimigos. Isto de uma forma extremamente simples, pois cada significação destas desdobra-se de uma forma muito complexa. E, por exemplo, trouxe aqui um dos exemplos da minha pesquisa. Portanto, isto é um quadro que aparece no final de um tratado astrológico de Santo Antão, feito pelos jesuítas de Santo Antão, em que vemos aqui esta figura das casas, que agora vocês já podem identificar, em que temos aqui os nomes e as significações das casas. Portanto, e depois, em cada quadrado, correspondendo a cada casa, o autor vai pôr as significações principais para tudo. Ora, qual é o problema que eu vos queria apresentar aqui hoje como um problema científico, como um problema de história da ciência muito interessante associado à astrologia? É exatamente um problema que assombrou os praticantes de astrologia e os astrónomos durante séculos, que é como é que se obtém a divisão das casas, ou seja, como é que as casas, como é que estes setores do espaço são encontrados. E este é, sobretudo, um problema astronómico. Não é um problema astrológico, é um problema astronómico. Como é que dividimos os céus? É um problema matemático, sobretudo. E para isso, nós vamos, antes de eu vos ter de explicar qualquer coisa minimamente significativa, vou ter que fazer uma pequena introdução à mecânica celeste. Portanto, mecânica celeste em menos de 5 minutos. Portanto, o espaço, digamos assim, da observação pode ser construído tridimensionalmente entre um horizonte e uma esfera celeste, no qual temos um observador central, e daqui podemos projetar os 4 pontos cardeais e o zénite e o nadir, portanto o cima e o embaixo, para termos as nossas coordenadas espaciais. Dentro dessas coordenadas espaciais, nós vamos ter outros, chamados círculos máximos, o meridiano, que será o ponto onde tudo se ergue a este, vai culminar, portanto, tudo que atravessa o meridiano culmina ou anticulmina. Depois temos o contraponto do meridiano, que é o chamado primeiro vertical, que é o ponto que cruza de meridiano, portanto, do zénite de este, zénite a oeste, depois a nadir. Portanto, que são as coordenadas, digamos assim, que dão um bocadinho a estrutura do espaço ao redor do observador. E depois vamos ter os círculos máximos celestes. Muito importantes, o equador celeste, portanto, através do qual se vai fazer um movimento do diário, portanto, o diurno, o movimento todo dos astros ao redor da Terra, aparentemente, não é? Portanto, no fundo, corresponde à rotação da Terra, é feito ao longo do equador celeste, sempre paralelos ao equador celeste, e depois outro círculo máximo, mais famoso talvez que o equador celeste, a eclíptica, de onde depois se vai projetar o zodíaco e onde movimentam-se os planetas. Portanto, a eclíptica intercepta o equador em 2 pontos, um ponto onde a eclíptica e o Sol, quando viaja para a eclíptica, vai viajar para o norte, que é o ponto é o zero de Carneiro, portanto o zero Áries, o ponto vernal, ponto que corresponde ao ponto da primavera, onde o Sol está na primavera, e a balança, quando viaja para o sul, portanto o ponto outonal, oposto ao ponto vernal. E, portanto, é aqui que se constrói a faixa de circulação dos planetas, porque eles não circulam exatamente em cima daquela linha, só o Sol, vão circular acima e abaixo, e, portanto, temos a faixa zodiacal com os vários signos do zodíaco. E pondo isto tudo num único esquema, temos então dois setores de movimento celeste e depois vários pontos de orientação espacial através do horizonte. E é a partir daqui
que nós vamos trabalhar a problemática de divisão de casas, porque este espaço vai ter que ser dividido. Para fazer isso, e também para me facilitar a vida a mim a desenhar estas coisas todas, eu vou passar de tridimensional a bidimensional, isolando, fazendo aqui um corte, uma fatia, e vamos fazer como se estivéssemos a olhar desta esfera para esta, e vamos só ver um lado. Portanto, temos um meridiano, que nos dá a limitação da esfera celeste, um horizonte, com os seus pontos, portanto, norte, sul e este, do qual nós estamos a olhar diretamente, ou este ficará por detrás de este. Temos a eclíptica, para um dado momento do tempo, em que vai-se ter o fundo do céu, o ascendente e o meio do céu. Este ponto são os pontos que são cortados pelo meridiano. O ascendente, portanto, o ponto da eclíptica que está a ascender, é o ponto que é cortado pelo horizonte. Haverá um descendente exatamente por detrás deste ascendente. E depois, o equador celeste, que corta sempre a este, e, portanto, todo o movimento vai-se fazer paralelo ao longo. Portanto, estes pontos, por exemplo, vão estar paralelos sempre ao equador celeste ao longo do tempo. Ora bem, ali, naquele ponto de interseção, temos 0 graus. Os 0 graus de Carneiro, que é o 0.0 para o equador e o ponto 0 para a eclíptica. Portanto, é onde, a partir daí, se mede a longitude e a ascensão reta dos planetas, ou de qualquer outro elemento celeste. E depois, faltava-nos este senhor aqui, portanto, o primeiro vertical, que vai de Zénite a Nadir, passando por este, e que vai ser também outro ponto referencial. E, portanto, as divisões das casas e as divisões do espaço vão ser sempre feitas ao longo destes referenciais. Sendo que, estamos a falar de cálculos astrológicos e coisas de astrologia, o que interessa é fazer uma divisão que acomode, que divida a eclíptica em setores, onde nós possamos ter um signo e determinados planetas e, portanto, atribuir a esse signo e a esses planetas um determinado significado, daqueles que eu apresentei. Dizem respeito aos recursos, dizem respeito à própria pessoa, dizem respeito à sua carreira, etc. Então, há uma enorme discussão ao longo dos tempos de como é que esta divisão é feita. Métodos de divisão de casas, não vou apresentar todos exaustivamente, senão não saímos daqui, mas os principais. O mais simples e o principal, o primário, e que é um método, uma metodologia que acaba por permanecer ao longo de toda a história da astrologia, é a que nós podemos chamar a de signo inteiro ou de casa igual a signo. Em que o que é feito é uma divisão muito simples. E deve ter sido, provavelmente, a primeira e mais simples divisão a ser feita. Em que nós vamos pegar no ascendente, ou seja, no grau da eclíptica que está a ascender num determinado momento. Esse grau vai determinar qual é a primeira casa. Fazendo o quê? Tomando os 12 signos, portanto, temos aqui os signos normalmente como se dividiriam em qualquer ponto, e este primeiro ponto, portanto, aqui neste caso 5 graus de touro, vai ser, portanto, todo o espaço zodiacal do touro vai ser a primeira casa, Gêmeos, que é o signo seguinte, a segunda casa, o caranguejo, a terceira casa, e por aí adiante. O que vai acontecer é que, como vocês podem ver, o signo de Aquário vai ser a 10ª casa, que é suposto ser a casa culminante. No entanto, o ponto de culminação, o meio-céu astronómico real, está em Capricórnio ainda, o que cria aqui um desfazamento entre os pontos cardeais e os meridianos principais e depois as casas propriamente ditas. Um mapa astrológico com esta estrutura apareceria pura e simplesmente assim, não é? Portanto, cada casa, que são estes setores aqui, corresponde inteiramente a um signo. Isto é, quando não há tabelas e quando não há outra maneira, que se calhar observação, isto resulta lindamente, porque só precisa-se perceber qual é o signo que está a ascender e, portanto, a partir daí as casas estão calculadas. Ele permanece durante muito tempo pela simplicidade. E segundo o Peter North, que é John North, desculpem, que é um autor de um trabalho sobre as casas e portanto, as divisões das casas, que é Horoscopes and History, ele é da opinião que também se deve um bocadinho à falta de conhecimentos astronómicos e matemáticos por parte dos astrólogos. Portanto, muitos astrólogos não tinham a destreza matemática para fazer cálculos mais complexos do que este. Outro primo deste, que eu não vou explicar hoje, não vale a pena, portanto, é o chamado as casas iguais, que
que North chama a longitude única, em que simplesmente o grau do ascendente, uma variação deste, o grau do ascendente, aqueles 5 graus de touro que eu vos estava a falar, torna-se a primeira casa, e portanto contamos depois 30 graus, portanto 5 graus de Gêmeos será a segunda, 5 graus de Caranguejo a terceira, e por aí adiante, até fazer a divisão completa. O que vai acontecer é que, novamente, o grau de culminação não vai ser o correspondente ao início da 10ª casa, como seria de esperar. E, portanto, podemos denominar que estes sejam métodos simples. Portanto, métodos simples, fáceis e que não há grande distinção. Signo inteiro, como eu vos disse, aparece muito extensivamente, sobretudo nos horóscopos mais antigos e nos mapas mais antigos. O de casas iguais, não há muitos exemplos desta prática, a não ser quando chegamos depois à época moderna, em que começa a aparecer este género de divisão mais permanentemente ou entrar em discussão. A partir daí temos a técnica de Porfírios. Porfírios faz uma espécie de batota matemática, que vai considerar o meicel e o ascendente, mas em vez de se preocupar muito com cálculos complicados, simplesmente faz a divisão da distância entre o grau ascendente e o meicel em 3 partes iguais e do ascendente ao fundo do céu em 3 partes iguais. E, portanto, não tem que se chatear muito, só tem que determinar o ascendente e o meicel, que é relativamente simples, dividir aquilo em 12 partes a partir dessas distâncias e está feito. Também não há muitos exemplos necessariamente desta prática, e o North e outros autores que escrevem sobre isto argumentam que muitas vezes pode-se dever a um mau entendimento da técnica matemática, do que é que se tem que dividir, ou então simplesmente a um erro de cálculo. Outro tipo de erro de cálculo que depois aparece, o que parece ser uma divisão mais simples da eclíptica e não coisas mais complexas. Portanto, isto daria, como estão a ver, já respeita os ângulos principais, portanto os pontos de culminação e de ascensão estão projetados no zodíaco, e depois faz simplesmente a divisão em 3 partes iguais. O que parece ter sido o método mais utilizado em toda a história da prática astrológica, que é o que o North chama, e muito bem, o método standard, porque geralmente é aquele que quase todos os autores acabam por utilizar de uma forma ou de outra, que depois é conhecido como método Alcabitius, embora Alcabitius, que é o que Al-Qabitzi, um grande autor árabe, nunca escreveu uma única linha sobre este método, mas ele é atribuído, não se sabe muito bem porquê, e é muito anterior ao Alcabitzi. O mapa mais antigo conhecido, tenho a impressão, é do século V, portanto, muito anterior ao Alcabitzi, que deve ser século IX, X, e muitas vezes os autores early modern vão chamar-lhe do método antigo, por razões que já vamos ver. O que é que isto faz? Portanto, o que ele vai fazer é, usando o equador e usando o movimento da eclíptica, calcular a divisão. Vai acompanhar o movimento do ponto ascendente ao longo do tempo, fazer a divisão disso em 12 partes iguais e depois fazer uma projeção disso através do eixo de movimento, que é o eixo do Polo Norte e do Polo Sul celeste, ou seja, usa o equador para dividir este movimento. E, portanto, temos um movimento simples, sem grandes complicações e cujo cálculo é relativamente fácil. E há vários exemplos de tabelas, e como eu vos disse, provavelmente a grande maioria dos mapas astrológicos sobreviventes são calculados, pelo menos anteriores ao século XV, XVI, são todos calculados neste método. E obteria-se qualquer coisa assim. Isto depois é muito difícil de distinguir uns dos outros, portanto, isto às vezes são variações muito pequenas e dependendo da latitude e da hora e do grau que está a ascender, esta variação pode ser maior ou menor. Mas também faz uma divisão relativamente igual. E faz uma coisa que era bem visto, pelo menos em termos teóricos, ao olhar dos astrónomos e dos astrólogos, que é usa o movimento natural da eclíptica ao longo do tempo. Isso para eles tinha algum significado. Não faz divisões sem contar com o movimento natural dos astros. Ora bem, depois, uma variante disto é o que vai ser depois conhecido como método Plácidos, embora o método seja muito mais antigo que Plácidos. Plácidos escreve a obra dele, salvo erro, na década do meio
ou de 60 ou de 50 do século XVI, em que faz todo o cálculo deste sistema. Este sistema é uma variante mais complexa deste, que não deve ter sido muito utilizada porque matematicamente é extremamente complicada de chegar lá. Utiliza mais ou menos a mesma ideia de movimento, mas faz um movimento mais real, mais proporcionado dos pontos, o que torna-o matematicamente complicado, porque requer uma iteração no cálculo e, portanto, não era uma coisa fácil para determinados sistemas matemáticos. Não há grandes utilizações deste sistema até a segunda metade do século XVII, portanto, não há grande uso. Depois aparece-nos o sistema de Campanos, dito de Campanos, porque, ao que parece, isto não tenho a certeza desta afirmação, que o Campanos também não terá escrito muito sobre isto. É chamado o sistema vertical, ou o sistema do primeiro vertical, exatamente pela forma como divide o espaço. Portanto, ele vai pegar nesta eclíptica e usa o primeiro vertical, divide o primeiro vertical em 12 partes iguais, aqui só estamos a ver 6, obviamente, as outras estão do outro lado, e faz uma projeção simples, e onde estas projeções cortam a eclíptica, temos o início das 12 casas. Portanto, ou seja, divide o espaço numa espécie de gomos, o espaço visível, portanto, em gomos certinhos, e que faz o corte. E por esta questão mais de harmonia matemática, ou pelo menos de simetria matemática, foi relativamente considerado. Ele é atribuído a Campanos, salvo erro, do século XIV. No entanto, o que parece ter sido quem diz ter sido o inventor disto é Al-Biruni. Al-Biruni é do século IX. Portanto, e há um documento em que ele, portanto, pelo menos, diz ser o inventor deste sistema, o que quer dizer que é muito anterior. Curiosamente, como Norte indica, ele apregoa este sistema como sendo a verdadeira forma de dividir o sistema de casas, mas depois, no seu próprio mapa astrológico, que ele publica na sua obra, usa o sistema standard. E isto vai ser recorrente. Eles dão estes sistemas matematicamente mais complexos e depois, quando fazem na prática, vão recorrer sempre ao sistema standard para fazer os cálculos. O que não dá grande credibilidade à opinião prática deles relativamente à eficácia da divisão. Aqui, como vocês veem, isto vai criar uma divisão que é notoriamente diferente das anteriores, menos uniforme quando projetada depois no uso. E depois temos então o chamado MEP racional, que é proposto por Regiomontanus. Embora, novamente, este sistema já apareça descrito nas obras traduzidas aqui na Península Ibérica no século XII por Afonso X de Castela, portanto, como sendo um método que está a citar de autores anteriores, portanto, novamente, isto provavelmente é um método que deriva de algum autor árabe, nós não temos a certeza, e que, no fundo, acaba por ser um desenvolvimento do método do Campanos, ou dito de Campanos. Porquê? Novamente, temos os mesmos conjunto de referenciais, mas desta vez, em vez do método dividir o primeiro vertical, vai dividir o próprio equador, onde se faz todo o movimento celeste, em 12 partes iguais. E depois, vai, pura e simplesmente, fazer aqui a divisão, projetando a partir do primeiro vertical. Ou seja, é mais complicado em termos técnicos, portanto, porque vai dividir o movimento em 12 partes iguais, mas faz a projeção segundo os polos do lugar onde está a ser observado esse movimento. Este vai ser o método que vai ter uma grande popularidade crescente a partir do meados do século XV. Ele é, sobretudo, transmitido e disseminado pela obra do Regiomontanus, portanto, pela obra póstuma. As grandes tabelas do Regiomontanus vão ser o principal meio de disseminação deste método, mas há notícias e há evidências de que ele já estaria em uso, porque há instrumentos para o cálculo deste método já da década de 60 e da década de 50 do século XV, portanto, muito anteriores ao próprio texto do Regiomontanus. Portanto, o que indica que esta discussão já estava a tomar, e, pelos vistos, também há vestígios de autores árabes a mencionarem, ou pelo menos a proporem, qualquer coisa muito semelhante a isto. Novamente, as origens destes métodos
a maior parte delas é relativamente obscura, nós não sabemos, perdeu-se, não é? Ou é o original. E o problema muitas vezes é que muitos destes métodos vão ser atribuídos a Ptolomeu. Aliás, toda a gente, quando está a dividir casas, vai dizer que está a dividir pelo método que o Ptolomeu propõe. E se nós formos ler o Ptolomeu, não se percebe onde é que ele chegou a essa conclusão, porque o Ptolomeu não diz nada, absolutamente nada disto. Quando muito, diz uma coisa parecida com o método do standard, não é? Portanto, aquele chamado método standard, e mesmo assim não é bem a mesma coisa. Ora, a divisão aqui, como vocês estão a ver, é semelhante à que é obtida por Campanus, com as casas que estão perto do meridiano a serem mais curtas, mas um bocadinho mais afastadas. Portanto, não é tão extremo como a divisão de Campanus. É uma divisão, portanto, que é extremamente aceita e praticamente todos os mapas a partir do século XVI e do século XVII vão usar este sistema. Só a partir, como eu digo, da década de 50, 60 do século XVII é que aparece o sistema de Plácidos, quer dizer, começa a popularizar-se e começam a aparecer autores muito tardios já da linha da história da astrologia a utilizar o outro método. Isto, obviamente, porque o que Plácidos vai fazer é vai arranjar umas fórmulas matemáticas mais fáceis para permitir o cálculo do sistema de Plácidos. E, portanto, nós vamos ter todos estes sistemas. Estes são chamados métodos de quadrante, porque os métodos simples não têm em conta a divisão dos quatro ângulos, portanto não consideram totalmente os quatro ângulos, mas estes vão sempre considerar os quatro ângulos, ou seja, o ponto ascendente, descendente, meio céu, fundo do céu é sempre igual para qualquer método. O que varia é a divisão intermédia, as chamadas as casas intermédias, porque varia conforme a matemática e o tipo de filosofia de divisão que é posto. Então, depois já está presente, isto depois tem uma história muito mais complexa, porque há permanências destes sistemas ao longo do tempo. Por exemplo, num dos poucos mapas que nós temos de reis portugueses, que data de 1600, onde praticamente o método racional é standard, é utilizado ainda o sistema antigo, e portanto mostra que há autores que mantêm isto. Depois há uma série de discussões extremamente interessantes que terá que ficar para outra altura, que nós vamos ter tempo para ver, em que se debate porque é que um método é preferível ao outro. E a principal razão que parece ter sido a escolha é uma razão matemática. Ou seja, à medida que nós nos aproximamos do século XV, XVI, XVII, a matemática torna-se cada vez mais a ferramenta que prova ou dá, digamos assim, consistência científica, chamemos-lhe assim, a qualquer prática. E, portanto, métodos que envolvam uma matemática mais sofisticada, como é o caso do método proposto por Rangel Montanos, acabam por ter preferência exatamente porque questões geométricas de simetria e de cálculo tornam-se mais apetecíveis e mais, digamos, um cartão de visita um bocadinho mais interessante do que sistemas mais simples como o método standard. Ora, isto vai ter efeitos, e eu queria trazer-vos também aqui alguns destes efeitos, no próprio cálculo. Não vos quis maçar com fórmulas, porque isto são fórmulas bastante complicadas e precisava de uma introdução mais sofisticada que aquela de esfera celeste, mas vamos fazer um exemplo de cálculo. Como é que nós vamos fazer o exemplo de cálculo? Usando um instrumento que é utilizado ao longo dos séculos para fazer isto. Quem é que adivinha? Um astrolábio, não é? Então vamos ver como é que é feito o cálculo de casas através de um astrolábio. Portanto, para as posições dos planetas eram utilizadas sobretudo tabelas ou então uma observação direta com medição. A maior parte das vezes tabelas. Poucos eram os astrólogos
que foi utilizada, e portanto o que nós temos aqui é uma chapa, se vocês repararem, em que temos não só as linhas das horas, aqui, reparem, 12, 11, 10, portanto as horas, como depois vamos ter também a conviver as linhas das casas de regiomontanos também cá. Aqui feito para a latitude 49, portanto estamos a falar de qualquer coisa que era aplicada no norte da Europa. Portanto, e aquele que vocês viram está calculado, portanto o computador desenhou aquele para 39, que corresponde mais ou menos à latitude aqui de Lisboa, que é 38, 40, qualquer coisa. Okay. Portanto, este é um debate que vai ocorrer, e vocês têm debates muito interessantes, e depois, à medida que temos uma literatura impressa em que há respostas de um autor ou outro, o debate acentua-se e há várias... Há todas as justificações para utilizar um sistema ou outro. Há, por exemplo, uma reação muito grande dos autores italianos em relação aos métodos do regiomontanos, porque são métodos que vêm do norte de países protestantes e, portanto, há todo o mundo católico a lutar contra isso e a achar que há outros sistemas melhores. Depois temos todas as argumentações. Temos argumentações de nível científico, por exemplo, em que se diz que se nós considerarmos, portanto, depois já há uma discussão física, de natureza física, se a influência dos planetas, como é que ela é feita através das casas? Porque as casas vão dizer o que é que o planeta faz, não é? Portanto, das duas uma. Ou o planeta adquire essa influência específica por razão da sua posição natural, que vai variando ao longo do tempo em relação ao horizonte, e então deve-se usar um método de casas que respeite isso, nomeadamente o método standard ou qualquer coisa parecida, que considere um movimento, ou então essa influência é dada por fatias fixas do céu, portanto há setores da esfera celeste que têm aquela influência, e então, se isso é verdade, se é assim que a coisa acontece, métodos como o de Campanos ou o de regiomontanos, que fazem esse corte do céu, seriam mais corretos em termos de interpretação. Para além disto, também há toda uma questão de cálculos de longevidade e cálculos de previsão de acontecimentos que são feitos exatamente tendo em conta estes movimentos, portanto, a ascensão e culminação dos planetas. E, portanto, a origem deste sistema, dos sistemas de casas e destas discussões, vem do facto de, a partir daqueles sistemas simples, qualquer pessoa com conhecimentos de astronomia via que aquela divisão é demasiado simples para não estar a descrever o que está a ser observado em tempo real. E, portanto, não está a corresponder aos movimentos que são considerados para depois fazer previsões e para dizer que daqui a não sei quantos anos acontece isto, ou aos 30 anos a pessoa pode ter uma doença grave. Esse tipo de previsões são feitas acompanhando o movimento natural. São as chamadas as direções. E, portanto, estes cálculos matemáticos também tendem, de alguma forma, a fazer coincidir a forma como se divide a casa também com essas metodologias de previsão típicas da própria astrologia. E, portanto, há todo um debate intenso e é um debate que nunca é resolvido. Digamos assim, quando a astrologia desaparece e cai, digamos assim, do que é a academia e a discussão científica, no final no início do século XVIII, basicamente, esta discussão não está terminada. E, portanto, vai de alguma forma continuar a outros níveis para os praticantes e durante os praticantes. À medida que depois também os praticantes vão tendo um conhecimento cada vez menos astronómico, esta discussão não existe porque as pessoas calculam com as ferramentas que têm e não questionam os cálculos. O que também é muito interessante. Mas há um debate, o que eu queria trazer aqui é mostrar-vos as diferenças e mostrar-vos que há um debate vivo e intenso de teor astronómico sobre esta estrutura tão importante à astrologia, porque sem as casas não há um mapa astrológico, ou seja, sem as casas não há qualquer tipo de interpretação. Portanto, isto é absolutamente crucial para fazer qualquer julgamento astrológico. Seja uma pessoa, seja em termos de clima, através da astrometeorologia, qualquer coisa depende desta divisão. E, portanto, isto era uma discussão central em termos de cálculo e de vida, digamos assim, da própria e aplicação prática da astronomia através da astrologia. E pronto, espero não ter sido demasiado técnico ou amassador. E dou por terminada a apresentação. Obrigado. Questões? Se uma pessoa está no Equador, a diferença entre os sistemas de casas, da divisão do céu, ou todos os sistemas dariam mais ou menos... São muito parecidos.
Ou seja, sim, à medida que aproximamos do Equador, esta divisão é relativamente semelhante. Depende das divisões. Mas digamos que a divisão é mais uniforme no Equador. Assim como, quando vamos para distâncias polares, ou seja, a partir da latitude 66, quando entramos em círculo polar, há muitos destes sistemas que colapsam. Porque há zonas da eclíptica que não se erguem em determinadas alturas do ano. Portanto, há graus que não se erguem, graus que não culminam, e, portanto, há alturas em que o próprio ascendente e o meio-céu coincidem através deste cálculo, porque há um colapso de todo o movimento, que corresponde também à anomalia de movimento, não é? Portanto, nós, se formos para o Polo Norte, temos o Sol, não é? Durante o verão, a andar ao nosso redor sem se pôr, e, portanto, o que implica que há graus da eclíptica que não se vão erguer nunca naquela época do ano, e, portanto, há esse colapso. Não é um debate que apareça, por exemplo, que eu não tenha visto até agora, porque provavelmente também não se praticaria a astrologia a latitudes tão elevadas. Pelo menos não há que eu conheça. Talvez nos países escandinavos possa haver, mas nunca vi nada desta época, época pré-moderna, a falar disto. A divisão das casas surge outros instrumentos? Sim. Globos, por exemplo, há muitos globos, e por isso é que sabe, por exemplo, que o sistema de cálculo e o uso do sistema do Regiomontanos é muito anterior a ele, exatamente porque aparecem círculos de posição, não é, que são aquelas divisões, círculos de posição associados a globos mecânicos, em que a pessoa roda, portanto, calcula o ascendente, roda aquilo e, portanto, consegue fazer o cálculo das casas de uma forma simples e direta, sem grandes problemas, através de globos. E depois há toda uma argumentação também muito interessante entre a matemática e os instrumentos, ou seja, em que eles argumentam que a matemática é melhor e mais precisa do que qualquer instrumento e, portanto, tem que haver um conhecimento matemático e uma explicação matemática e não pode ser só o uso de instrumentos, e há esse debate também, não é? Portanto, e há coisas que existem do ponto de vista instrumental, não existem do ponto de vista matemático, porque, por exemplo, se nós pegarmos nestes círculos de horas iguais e fazendo exatamente a mesma posição, pondo aquele grau 10, não é? Portanto, que eu usei como exemplo ali, o corte de 2 horas em 2 horas, aqueles pontos, imediatamente, sem fazer aquela rotação que eu vos demonstrei, dá-vos o tal sistema chamado de Plácidos. Automaticamente está calculado. No entanto, apesar de ter um sistema de cálculo direto, nunca foi utilizado. Porquê? Porque calcula-se a nível de instrumental, mas a explicação matemática para aquilo é extremamente completa. Portanto, se o instrumento não tem precisão suficiente, que é muitas vezes o caso, porque são coisas pequeninas, não há o trabalho matemático envolvido para ter que calcular com precisão aquelas coisas é tão grande e tão complexo, e há muitas vezes fora do conhecimento dos praticantes, que aquele sistema não é usado. Apesar de ter um cálculo direto em termos instrumentais. Portanto, o que é curioso, é muito interessante esta faceta. Portanto, acaba por haver aqui uma relação interessante também entre a teoria e a prática e a instrumentação. Em relação a essas divisões, se a expansão e os descobrimentos com a passagem para o hemisfério sul, se trouxe alguma questão de prática, em relação às casas, não é? Porque o único problema que eles tinham era ter que ter tabelas e cálculos para calcular ascensões, não é? Para coordenadas sul, não é? Portanto, e durante muito tempo, mas muitas vezes isso basta fazer uma inversão matemática dos valores e está feito. Portanto, em termos das casas não há tanto essa preocupação. Depois, em relação aos signos e a determinados significados de signos e coisas que estão ligadas ao ciclo das estações, aí sim é que isso começa a trazer problemas, não é? Porque o ponto que é considerado a primavera e que supostamente dá qualidades, segundo Ptolomeu, ao carneiro, por ser primavera, no hemisfério sul não é o outono. E, portanto, isso gera um problema na explicação que o Ptolomeu dá para as qualidades dos signos e depois vai ter que ser debatida pelos praticantes, não é? Mas para as casas não é esse problema. Porquê 12 casas? Já existiam 12 constelações definidas ao longo da eclíptica? Ou... Provavelmente. Portanto, no fundo, acaba por ser ali uma transposição do zodíaco, não é? Dos 12 signos do zodíaco para as 12. Também há quem argumente que seja uma questão de derivação do sistema sexagesimal que é utilizado na Babilónia, portanto, e pelos gregos, e, portanto, a divisão por 6 ou 12 ou múltiplos acaba por ser sempre
o preferido, não é? Enquanto se calhar nós hoje dividimos aquilo por 8, 10, teríamos uma forma diferente de divisão, mas o 6 acaba por ser a base numérica deles e provavelmente não só os signos, mas também as casas têm essa derivação do 6. Porquê aquele significado para cada casa? Ou seja, os amigos, a saúde... Isso é... Naquela ordem. Sim, exato. Isso é um problema grande. Não há uma explicação definitiva para isso, porque nós não temos... O problema destas coisas é raro encontrar um texto que diga isto funciona assim ou é assim, porque não é? Eu nunca temos esse texto. O mais direto é que o ascendente, portanto, e a primeira casa que ascende com esse ponto, é considerada a pessoa porque é quem nasce naquele momento, portanto, aquilo que vem à vida naquele momento, portanto, e o nome horóscopo, hoje em dia nós utilizamos de uma forma completamente diferente. O horóscopo é mesmo isso, o marcador da hora, o horóscopo, o ascendente, aquilo que ascende. Esse caracteriza a pessoa ou o evento. Por interposição, o ponto oposto é aquilo que ou está contra a pessoa ou trabalha com a pessoa, não é? E, portanto, as parcerias, às vezes também os inimigos em determinados sistemas. A culminação, portanto, o ponto mais alto era dado como significado ao ponto máximo da vida da pessoa, portanto, à carreira e aos feitos, digamos assim, que a pessoa tem a vida. Enquanto que o ponto mais baixo é dado à origem, não é? Portanto, a base da pessoa e depois o crescer. Portanto, esses pontos é relativamente fácil arranjar uma explicação e é muito direto. Os outros, pensa-se que derivam exatamente a partir daí, porque, por exemplo, os recursos é aquilo que vem abaixo do ascendente e, portanto, é a casa que se ergue a seguir, portanto, é aquilo que a pessoa precisa para viver, substância. Nós, em recursos, pensamos dinheiro, eles antigamente chamavam de substância, não é só dinheiro, é recursos, não é? Comida, sustento, portanto, é aquilo que suporta. A casa 12 é uma casa considerada uma casa negativa e de coisas negativas, porque é aquilo que já se ergueu e, portanto, faz peso, portanto, faz resistência àquilo que sobe, simbolicamente falando, obviamente. A culminação é ajudada pelos amigos, que é a casa 11, e depois, como resultado disso, temos o conhecimento, a religião, o saber, que é a casa 9, não é? Depois, o descendente é aquilo que se opõe à pessoa, nesse sentido, e, portanto, quem é que empurra para uma oposição ou para o caso é a morte, não é? Portanto, que é a casa 8 que vem a seguir à casa que empurra a casa 7, e, portanto, o que puxa para baixo é a casa 6, que são as doenças, e, portanto, vai para baixo. E depois, a casa dos irmãos, as origens e os filhos, portanto, é tudo tópicos, digamos assim, que são colocados. Esta é uma explicação, uma tentativa de explicação que parece que se consegue extrair de algumas fontes mais antigas. Mas, quer dizer, não há autor nenhum que nos diga isto assim, de uma forma tão clara e tão íntegra. Portanto, é uma questão de simbólica, provavelmente deve andar por uma linha de pensamento dentro desta obra. Pergunta técnica. Como conseguiste fazer o astilábio? Usei um programa para calcular o astilábio, não é? Portanto, o desenho. Não, o desenho. É? Depois peguei nos desenhos, portanto, exportei aquilo como PDF com um programa vetorial, parti aquilo tudo em peças pequenos e depois pus as peças independentemente dentro do Keynote, e porque é para poder mexê-las independentemente. Mas é só aplicar rotações. Essas divisões e esses significados, então têm-se mantido sempre iguais ou houve mudanças? Por exemplo, entre os árabes, gregos? Isso é uma boa pergunta. Há algumas mudanças. Nunca foi feito um trabalho sistemático de estudo dessas mudanças. Ok. Não é? Os Vedas deve ser muito diferente. Os Vedas? Os Vedas. Não é muito diferente, não é muito diferente. É semelhante, há umas diferenças pontuais, assim como há diferenças de autor para autor das tradições helenísticas, depois para os árabes e as persas, persa-arábicas, e depois para as cristãs, não tanto, talvez não tanto, é mais contínuo. Mas há, por exemplo, uma das divisões que eu me recordo neste momento, é uma diferença é que para a época, para os gregos, para os autores gregos, por exemplo, a casa 4 é a família, enquanto que para os autores depois os árabes e posteriores é a família a mesma, mas sobretudo o pai, a casa 4, e a mãe, por oposição, a casa 10. Portanto, que é uma coisa que não aparece nos textos mais antigos. Porque eram sociedades matriarcais e passaram a patriarcais. As mais antigas. Talvez.
Não sei, talvez. Há quem diga isso, não sei se isso justifica tudo. Lá está, isso requeria uma coisa que nunca foi feita, que é um estudo sistemático das fontes e perceber o contexto cultural de cada uma delas e ver ao que é que corresponde às alterações, não é? Isso é daquelas 1500 coisas que há para fazer em história da astrologia que nunca ninguém fez. Os diferentes sistemas de divisão das casas têm utilizações particulares para diferentes interpretações de eventos pessoais? Não. Eles, quando utilizam, é uma coisa universal, ou seja, aquela divisão é utilizada para construir um mapa astrológico, seja para que efeitos seja. Portanto, eles usam sempre uniformemente a mesma divisão para qualquer tipo de prática, seja para pessoas, para eventos, para meteorologia, portanto é sempre a mesma divisão. Não é que se considera que algum sistema é melhor para uma coisa ou outra? Isso é século XX. Ah. Isso é conversa de século XX. Você só encontrou isso no século XX. E geralmente vem acompanhada, devo dizer, com um desconhecimento total e absoluto da matemática e da lógica astronómica por trás de cada sistema. A sério, não é? Mas isso é uma discussão do século XX. Não existe nas práticas astrológicas pré-modernas, digamos assim. Então, se não há mais questões, eu agora faço aquela tarefa ingrata dos congressos, que é ver se tiverem mais alguma questão durante o coffee break. Muito obrigado. Obrigado.